E aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Galera do Saber Mais Direito, e aí, tudo bem? Algumas pessoas já me seguem aqui, né? Legal. Boa noite para vocês aí, sabadão, bastante gente em casa, estudando, é isso aí. Foco, fé e força sempre. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, delegado de polícia, professor, escritor. Recebi um convite aí do meu colega, do meu parceiro Dalmo, advogado, coordenador do Saber Mais Direito. Recebi um convite para passar para vocês algumas dicas hoje sobre o crime 309, o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Tudo bem? Sejam bem-vindos então ao Periscope do Saber Mais Direito. E aí, pessoal? Muita gente aí, algumas pessoas já me seguem. Galera estudando esse sabadão. É isso aí. Toda conquista exige sacrifício, né, pessoal? E um sacrifício nós temos que incluir aí finais de semana, temos que abrir mão de muitas coisas, abdicações, tudo isso faz parte de quem quer vencer, tá bom? Então tamo junto aí. Para quem não me conhece, então, eu sou delegado, professor, escritor, tenho minhas redes sociais, estou sempre postando dicas no Instagram, no Facebook, no Periscope. Então vamos embora, né? Vamos embora então? Então é o seguinte, pessoal, a dica de hoje que eu escolhi para passar para vocês, no Saber Mais Direito, diz respeito ao artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Qual que é o crime do artigo 309, pessoal? É o crime de dirigir em via pública veículo automotor sem a devida CNH ou permissão, gerando perigo de dano. Então peguem quem está aí, peguem o Código de Trânsito Brasileiro, peguem o Vademecum, vale a pena dar uma lida no artigo 309 do Código de Trânsito. Tá bom? O que eu quero passar para vocês? É uma questão controvertida que já foi cobrada em várias provas. É o seguinte, é crime ou não, meus amigos, dirigir veículo automotor com CNH vencida? O que vocês acham? Vejam, o 309 do Código de Trânsito diz que é crime dirigir veículo automotor sem CNH ou permissão. E se o sujeito tem CNH, mas ela está vencida? Ele comete crime ou não? A CNH vencida equivale à ausência de CNH? Equivale à existência de condutor não habilitado? O que vocês acham, pessoal? E aí? Essa questão já caiu, por exemplo, numa prova da magistratura de São Paulo, essa questão já caiu, sobre a CNH vencida, se ela caracteriza crime ou não. Meus amigos, é o seguinte, ó, há julgados no sentido de que é possível sim, prestem atenção, tá? Ó, há julgados no sentido de que é possível sim caracterizar o crime de direção sem CNH do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Então vejam, há julgados nesse sentido. Se o agente está dirigindo com a CNH vencida, isso equivale a dirigir sem CNH, porque ele está dirigindo em desconformidade com a lei. Há julgados nesse sentido. O que eu quero dizer, portanto, que há julgados no sentido de que pratica o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, o agente que, apesar de possuir CNH, dirige com ela vencida. Mas o que prevalece, pessoal? Prevalece a decisão do STJ. Então vejam, o STJ, em sentido contrário, decidiu o que, pessoal? Decidiu que não caracteriza o artigo 309 do Código de Trânsito a conduta do agente que dirige veículo automotor com CNH vencida. Então, para o STJ, o fato da habilitação estar vencida não caracteriza o crime. Tá? Não caracteriza o crime. Para o STJ, é uma mera infração administrativa. Não há infração penal. O fato é atípico. Porque, na visão do STJ, se o agente possui CNH, ele não pode ser punido com base no artigo 309 do Código de Trânsito. Não, ele comete um ilícito administrativo, pessoal, mas não um crime, o fato é atípico, entenderam?
Porque ele está habilitado. A habilitação está vencida, mas ele está habilitado. Essa é a visão do STJ. Tá bom? Então, conseguiram entender? Conseguiram entender aí, pessoal? Entenderam? Já me seguem já? Quem que me segue já aí? Quem que está me seguindo já? Tem bastante gente já me seguindo, né? Então assistindo de novo, eu acabei de passar essa aula no meu canal lá. Legal, tem bastante gente aí seguindo já. Bacana. Estão vendo de novo o mesmo tema? Legal, bacana. É isso aí. Eu sigo, para ficar na mente, para fixar, bacana. Acabei de transmitir essa aula no meu Periscope lá e tem bastante gente que está vendo de novo. Muito legal. Bacana, pessoal. Ó, para quem não me segue então ainda, eu vou colocar aqui o meu Periscope e meu Instagram para vocês seguirem, tá? Depois eu passo mais uma dica para a gente fechar, tá bom? São dicas curtinhas para vocês memorizarem bem. Para quem não me segue ainda, eu vou passar meu Periscope e meu Instagram, porque todos os dias praticamente eu posto dicas no Instagram, faço vídeos no meu canal, tá bom? Vou passar para vocês então aqui, ó. Quem não me segue, anota aí, ó. Beleza, pessoal? Aguardo vocês no meu Periscope também, tá? Delta Thiago, eu estou sempre lá transmitindo. Então vamos prosseguir aqui, ó. Vamos ver mais uma dica importante, ó. Meus amigos, o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, o 309, ele é parecido com o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais. O que o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais prevê? Ele prevê praticamente, pessoal, a mesma conduta do 309. Tanto o 309 do Código de Trânsito Brasileiro, como o artigo 32 da Lei das Contravenções, ambos os dispositivos tratam da conduta de quem dirige veículo sem habilitação. E aí surge, pessoal, um conflito aparente de normas. Ora, se o artigo 309 do Código de Trânsito trata dessa conduta, como pode o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais tratar da mesma conduta? Nós temos um conflito, pessoal, aparente de normas. Então vejam que interessante. O examinador pode pegar vocês nesse ponto. A comparação entre o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais. Vejam que pegadinha, comparar os dois. E o que vocês devem fazer na prova, pessoal? É simples. Vocês devem aplicar a súmula do Supremo. O Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre essa questão. Anotem a súmula do Supremo aí, ó. Súmula 720 do Supremo Tribunal Federal. Professor, o que essa súmula fala? Essa súmula fala, pessoal, que o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, então anotem aí, ó, o artigo 309, de acordo com essa súmula, o artigo 309 derrogou uma parte do artigo 32 da Lei das Contravenções Penais. Ou seja, na parte que trata da direção sem habilitação em veículo automotor em via terrestre, nessa parte, o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais perdeu aplicabilidade. Não se aplica mais. Ele está afastado. Incide o quê? O 309 do CTB. Em qual parte o artigo 32 ainda vale, professor? Vale na parte que trata de direção sem as exigências legais em embarcações que passem em águas públicas, pessoal. Então, se o agente está com uma embarcação, dirigindo uma embarcação em água pública, em águas públicas, sem a devida autorização, sem a devida observação das exigências legais, esse agente, pessoal, ele não pode ser punido
com base no artigo 309 do CTB, que é o Código de Trânsito. Ele será punido com base no quê? Com base no artigo 32 da Lei das Contravenções Penais. Então deixem anotado aí, pessoal, o número dessa súmula, súmula 720. Ela é importante porque ela diz que uma parte desse artigo do 32 foi derrogada, tá bom? Ele não foi revogado totalmente. Uma parte dele possui aplicação, mas somente em relação às embarcações em águas públicas, tá bom? Conseguiram entender? Então vamos lá, para a gente já finalizando. Mais um ponto importante aqui que eu quero passar para vocês. É o seguinte, nós precisamos fazer uma distinção também essencial. Para aplicar o Código de Trânsito Brasileiro, pessoal, nós precisamos saber se a área na qual ocorreu o fato, se essa área está incluída no Código de Trânsito Brasileiro ou não. Tá? Então vocês precisam anotar o seguinte aí, ó. Vocês devem ler, pessoal. Vou passar para vocês o artigo aqui, ó. Vocês devem ver o artigo 2º, parágrafo único do CTB. O que esse artigo fala, pessoal? É uma alteração recente, que aconteceu em 2015, no ano passado. Esse artigo fala que o Código de Trânsito, os crimes dele e as demais disposições, elas se aplicam quando o fato ocorre, pessoal, ó, quando o fato ocorre nas vias terrestres, tá? E quais são as vias terrestres? De acordo com o Código, as vias terrestres que aceitam a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro são as seguintes, ó, pessoal. As praias abertas, a circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios, constituídos por unidades autônomas, e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Então, nesses 3 casos, pessoal, se ocorrer algum fato, nós podemos aplicar o Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Explicando para vocês, ó, resumindo. Qual pegadinha, pessoal? Qual pegadinha que pode acontecer? Qual pegadinha que pode acontecer na prova de vocês? O examinador pode falar assim, ó, o sujeito está dirigindo sem CNH, só que ele está dirigindo dentro do condomínio dele. E nesse condomínio há várias casas. Ele pratica ou não o crime de dirigir sem CNH? Ele pratica, pessoal. Porque ó, o artigo 2º, parágrafo único do CTB, fala aqui, ó, são consideradas vias terrestres. Ó, pessoal, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Se ele está dirigindo no condomínio e se há unidades autônomas, pessoal, não importa que esse condomínio está fechado. Ele pratica o crime de dirigir sem habilitação. Tá? Então, em condomínios, pessoal, se a pessoa está dirigindo sem habilitação, não é porque é condomínio que não se aplica o Código de Trânsito. Se aplica também. Se ele está dirigindo sem habilitação nas ruas do condomínio, ele pode ser punido pelo crime do artigo 309. Entenderam? Então vejam que interessante, ó. Desde que o condomínio seja constituído por unidades autônomas. Outra coisa que pode cair na sua prova. O examinador pode falar que o sujeito está dirigindo sem CNH, pessoal, no estacionamento do shopping, no estacionamento do mercado. Ele está dirigindo sem CNH. Eu, delegado, posso prender ele? Posso lavrar o procedimento contra ele? Olha que interessante essa pegadinha. O código foi alterado em 2015. Ó, vejam que agora os estacionamentos de estabelecimentos privados de uso coletivo são abrangidos pelo Código de Trânsito. Ora, o shopping, o mercado, não são estabelecimentos, pessoal, que envolvem estacionamentos de uso coletivo? Envolvem. Então eu aplico o Código de Trânsito Brasileiro. E se eu estou dirigindo sem habilitação no quintal da minha casa? Aí não se aplica o código, pessoal. Porque aí é um estacionamento meu, privado, não é um estacionamento de uso coletivo.
Então, deem uma lida depois no artigo 2º, parágrafo único do Código de Trânsito. Tá bom? Vale a pena fixar bem para vocês não serem pegos nas pegadinhas dos concursos. Tá? E era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. São alguns dos pontos aí que eu passei no meu canal. Tá bom? São os principais. Não esqueçam também, meus amigos, só para finalizar então, ó, não esqueçam também que o crime do artigo 309 do Código de Trânsito, pessoal, o crime do artigo 309 do Código de Trânsito, ele é um crime de perigo concreto. Tá? Se o sujeito está dirigindo o veículo sem CNH, e se ele não causa nenhum perigo, se ele observa o sinal, se ele não excede a velocidade, se ele está certinho conduzindo o veículo, ainda que sem CNH, ele não comete o crime do artigo 309, pessoal. Não, porque o 309 exige perigo de dano. E aí, ó, olha que interessante, que perigo é esse? É abstrato ou concreto? É um perigo concreto. Sempre que a lei fala em perigo de dano, ela está falando em perigo concreto de dano. Para o agente ser punido, eu tenho que demonstrar a possibilidade de dano. Como, professor? Exemplos. Quando ele está dirigindo na contramão, em zigue-zague, quando ele ultrapassa o sinal vermelho. Essas coisas, pessoal, demonstram a possibilidade de dano, de perigo concreto. Entenderam? Então esse crime não é um crime de perigo abstrato. No crime de perigo abstrato, a possibilidade de dano ela é presumida pelo tipo penal. Querem um exemplo? Na lei de armas, o Estatuto das Armas, o Estatuto de Desarmamento. O crime de portar arma ilegal de fogo, o que acontece? Esse crime de porte ilegal de arma de fogo, pessoal, ele é um crime de perigo abstrato. O legislador presume a possibilidade de dano. Entenderam? Já no Código de Trânsito brasileiro, não. O 309 é um perigo concreto. A gente tem que demonstrar a possibilidade de dano. Tá bom? Maravilha, pessoal. Então é isso. São essas dicas. Antes de finalizar, ó, o Dalmo está pedindo para passar um recadinho para vocês. Galera que vai prestar a concurso de delegado de Pernambuco. Tá? Na véspera do concurso vai ter uma prova, vai ter um evento de dicas, um aulão premonição. Vários professores vão fazer parte desse evento, vão passar dicas importantes para que vocês possam aplicar essas dicas no dia seguinte, no dia da prova. Tá? Quem quiser se inscrever aí, acessem aí o site do Saber Mais Direito, sabermaisdireito.com. Tá bom? Vale a pena dar uma olhada aí. É importante esse aulão de premonição. E é isso, pessoal. Obrigado por vocês acompanharem aí, tá? E aguardo vocês também no meu canal, no meu Instagram. Qualquer coisa, mandem dúvidas por lá. Vai ser um prazer falar com vocês. Eu vou ficando por aqui. Abraço pro Tiagão também, sempre presente aí, meu xará. Abraço pro Tiagão. Vou finalizando então. Abraço pro Dalmo. Valeu pela oportunidade. Um abraço para vocês. E eu vou deixar aqui minhas redes para vocês me seguirem, tá bom? Bom sábado, foco, fé e força. Vou deixar as redes aqui. Até a próxima.